Muito bem, olá meus amigos. Vamos voltar aqui para esse conjunto de aulas sobre a responsabilidade das empresas de aplicativo por danos ao consumidor. Vocês viram lá comigo nas aulas anteriores, nos encontros anteriores, toda a defesa das empresas de aplicativo. Também vimos o que diz o contrato, a legislação sobre o transporte destas empresas de aplicativo aqui no Brasil. E agora eu quero discutir com vocês casos em que houve danos aos consumidores e como estes casos, alguns foram resolvidos pela justiça e outros nós veremos como provavelmente serão resolvidos pela justiça. Então, alguns casos já estão julgados e outros ainda não. Mas com todo esse material que já disponibilizei a vocês, esse conjunto de aulas, as 3 primeiros encontros, que eu falo para você, não deixe de assisti-los, você consegue resolver a maior parte dos casos e também, se você é uma pessoa que não é do direito, consegue ter noção de eventualmente saber se você tem o direito ou não a reclamar algo na justiça, algo contra essa empresa de aplicativo. Vamos lá então para aquilo que eu chamo de advocacia na veia. Vocês vão ver comigo alguns casos muito interessantes. E um deles, inclusive, já foi discutido ou trazido para mim lá no início do nosso encontro. Qual é esse caso? O primeiro caso que quero discutir com vocês, senhores, diz respeito àquele fato que é totalmente inusual, né? Aquele fato que é surpreendente. Eu mesmo, quando vi a notícia, me surpreendi, que é o caso de uma menina que foi entrar num carro de aplicativo. Eles estavam voltando uma festa, estavam um grupo de amigas, 4 amigas, salvo engano na minha cabecinha, e essas amigas foram para uma festa. Na volta, chamaram o carro de aplicativo. Uma delas chamou o carro de aplicativo. Quando a primeira delas vai entrar no carro do aplicativo, ela sente uma fisgada no seu popô. Ela sentou e sentiu uma fisgada. Já se assustou, sentiu a dor, passou a mão no seu bumbumzinho e olhou assim, sangrando. Nossa, ela saiu desesperada, pulou do carro desesperada. Pulou do carro desesperada, ninguém consegue entender o que tinha acontecido. Uma delas olha e vê que ela tinha um corte muito grande na sua nádega. E outra amiga vai no carro, ver o que aconteceu, o que está acontecendo dentro desse carro. Como é que pode ela ter se machucado desse jeito? E quando essa amiga vai verificar o que tinha dentro do carro, verifica que tinha uma foice dentro do carro. Isso mesmo, uma foice. Imagine que assustador. E as meninas começam então a questionar o motorista, por que ele estava com aquela foice. Esse motorista, ao invés de prestar explicações, às vezes poderia ser um agricultor, né, tá fazendo um bico, e explica, não, eu tenho a foice para trabalhar durante o dia, enfim. Não, ele se assusta, pega o carro e sai disparada. Então ocorrem ali 2 problemas, né? Primeiro, esta passageira é ferida, o motorista, ao invés de automaticamente prestar esclarecimento e já correr para o hospital para levar para uma casa de saúde, enfim, para um pronto-socorro, levar essa menina para que ela fosse atendida, não, ele abandona a passageira e sai do local. Essas suas amigas fazem o quê? Tem que chamar outras pessoas, chamam outras pessoas e essas pessoas, condoídas com aquela situação, levam ela para uma casa de saúde. Lá na casa de saúde ela leva, se não me engano, 18 pontos. Tá? Depois desse fato desagradável, quando essa menina volta para casa, já mais calma, mas ainda suportando dor, tendo que gastar com medicamentos, entra em contato com a empresa de aplicativo e pedindo explicações e também o ressarcimento das despesas que estava tendo. E qual não é a sua surpresa? A empresa de aplicativo não dá resposta. Ela não fala que isso era um problema que a passageira deveria buscar explicações e também ressarcimento com o próprio motorista, parceiro, porque ele era terceirizado e a empresa de aplicativo nada tinha mais a fazer. Obviamente, ela fica indignada, procura um advogado e esse advogado ajuiza uma ação na justiça. E daí surge essa ação que vocês verão aqui, essa decisão, né, senhores, em fruto dessa ação, que vocês veem agora na minha tela. Vejam aqui na minha tela. Quando nós temos ali uma condenação dessa empresa de aplicativo, uma das maiores, né, a indenizar uma passageira por 20 mil reais em decorrência desse fato. Por quê? Porque, obviamente, houve um dano à integridade física dessa passageira. Não só esse dano foi grave, tá? Houve também a passageira ficou desassistida. E esse conjunto de fatos fazem com que esta passageira tenha que, além disso, tenha que se socorrer do Poder Judiciário. Esse conjunto de fatos, obviamente, geram um dano moral. Gerando um dano moral, ela pede a condenação e depois,
Com isso, há uma condenação no valor de R$ 20.000. Obviamente, por que houve essa condenação? Porque, senhores, porque um dos princípios básicos da cláusula de incolumidade, né? Não basta ter o carro sujo, não andar com o carro sujo, não andar com o carro sem defeitos mecânicos. Eu também tenho que ter uma condição mínima necessária para poder usufruir daquele serviço. E eu não quero que tenha uma faca, uma arma, uma foice nesse caso, que possa acabar por ferir o meu corpo. Então ali houve clara violação ao contrato de transporte, a grave violação da chamada cláusula de incolumidade, que é a cláusula de segurança íncita a qualquer contrato de transporte. Por isso, houve a condenação da empresa de aplicativo. Muito bem. O segundo caso que eu gostaria de tratar com vocês é relacionado aí ao abandono do passageiro. Eu tenho certeza absoluta, senhores, que os senhores devem ter verificado ou visto notícias nos jornais, visto posts em redes sociais e também escutar no rádio, na TV, ou mesmo terem o dissabor de saber de algum amigo que foi abandonado no meio do caminho por um determinado motorista de aplicativo. Isso acontece, infelizmente acontece e acontece muito. Então, quais são as situações que eu mais verifiquei aqui na jurisprudência, enfim, de relatos de amigos meus que se dispuseram a contribuir com esse meu trabalho aqui, passando casos para discussão. A pessoa contrata o carro do aplicativo, essa pessoa contratando o carro de aplicativo pede para ser levado do ponto A ao ponto B, obviamente, né? Ah, não, eu quero ir daqui até a rodoviária, eu quero ir daqui até a casa do meu namorado, da minha namorada, eu quero ir para a casa do meu tio, eu quero ir para o supermercado. Enfim, não interessa para onde ela quer ir. A questão é, eu quero ir até aquele local. Pois bem, a pessoa entra no carro do aplicativo, começa a corrida e, de repente, o motorista começa a ir por um local diferente daquele que estava programado. Para quem conhece a cidade, sabe, não, mas não é por aqui que a gente vai, por que ele está indo por ali? E a pessoa começa a questionar o motorista do aplicativo. E esse motorista fica indignado, olha, sou o motorista, sou eu que decido por onde vamos. E começa um bate-boca. Veja, uma questão simples, um questionamento simples, e começa um bate-boca. Diante desse bate-boca, o motorista faz o quê? Ele simplesmente abandona o passageiro no meio do caminho. Por quê? Porque ele é dono do carro. E ele fala, ou você desce aqui, ou eu vou te bater. Ou você desce aqui, eu vou te tirar a força. E essa pessoa fica assustada e sai do carro. E sai do carro, não sabe nem aonde está, às vezes. Imagine que essa situação ocorra de madrugada. Que você esteja não na sua cidade, mas numa cidade diferente. Por exemplo, eu sou de Curitiba e isso acontece lá em São Paulo. E eu estou no meio de um local que eu não sei se é um local seguro ou se é um local perigoso. Eu não sei se eu consigo chamar outro carro de aplicativo ou começo a tentar chamar outro carro de aplicativo e os carros de aplicativo nem vão para aquele local porque aquele local é inseguro, senhores. E olha o que acontece. Eu não tenho um ponto de ônibus, eu não tenho um táxi, porque o táxi também não chega, e eu fico extremamente desesperado, né? Preocupado com a minha integridade física. Diante disso, a pergunta que se faz é, ocorreu aqui um ato ilícito praticado pelo motorista do aplicativo? Se ocorre também um dano ao consumidor, diante disso eu tenho o direito a exigir eventualmente uma reparação, não só do dano material, daquilo que eu contratei, mas também do eventual dano moral? É isso que se pergunta e é isso que vocês verão aqui, que acontece sim a possibilidade de você reclamar uma indenização contra a empresa de aplicativo, uma vez que ela faz parte da cadeia de consumo, ela é uma das fornecedoras dos serviços diante desse não cumprimento do contrato de transporte. Por que, senhores? Porque os senhores viram lá comigo que um dos deveres íncitos a esse contrato de transporte está previsto lá no artigo 737 do Código Civil Brasileiro, quando ele fala que o transportador deve cumprir horários e itinerários previstos. Pois bem, quando eu chamo o carro do aplicativo, eu dou o itinerário, ele se dispõe, né, a empresa de aplicativo se dispõe a fazer aquele itinerário, eu tenho que sair do ponto A e chegar no ponto B. Se ele me deixa no meio do caminho, ele não cumpriu o contrato. Então já houve aqui o descumprimento do contrato, houve uma violação a esse artigo 737 do Código Civil.
Além disso, se ele coloca em risco a minha segurança, ele viola também a chamada, o que eu disse para os senhores, a cláusula de incolumidade, que está prevista lá no artigo 734 do Código Civil Brasileiro. E diante disso, nós temos aqui também a possibilidade de afirmar que houve uma grave ilegalidade. Uma das principais regras deste contrato foi violada. Então, há violação não só do artigo 737, mas também do artigo 734 do Código Civil. Se ele não cumpre o contrato, então já há uma falta contratual, eu vou abrir o caminho para a chamada indenização dos danos. Porque uma das causas de descumprimento do contrato, quando a parte descumpre o contrato, ela fica sujeita a indenizar todos os danos sofridos pela parte que não descumpriu, pela parte lesada pelo inadimplemento. Diante disso, então aqui eu vou averiguar se eu tive um dano material. Se eu tiver um dano material, por exemplo, houve o débito da corrida, ou o débito no meu cartão de crédito, no meu cartão de débito, a necessidade de devolução do dinheiro. Isso geralmente as empresas de aplicativo fazem rapidamente com uma mera reclamação. Agora, e se ocorrer o dano moral? Será que elas indenizam? Vocês verão que na maior parte das vezes não há a indenização espontânea e os consumidores têm que, nesse caso, fazer o que eles têm que abrir aqui a porta, ou fazer com que haja o ajuizamento e uma ação de indenização para o ressarcimento destes danos. E aqui, então, imagine que eu estou num local ermo, eu fui deixado numa noite de madrugada num lugar que eu não conheço, corri risco de ser assaltado, corri risco de ser, de alguma forma, ter minha integridade física violada e neste momento eu sofro angústia, eu sofro esse desespero, que são caracteres ou são sentimentos conectados à chamada indenizabilidade do dano moral. Diante disso, não há dúvidas de que existiria sim um dano moral a ser ressarcido. Então, aqui, havendo descumprimento do contrato de transporte, violação do 734 do Código Civil, o 737 também do Código Civil, e ocasionado um dano, esse dano deve ser ressarcido. E aqui eu trago alguns casos para vocês que são interessantes e vocês podem depois aprofundar a pesquisa, quem é do direito aprofunda a pesquisa e quem eventualmente tenha sofrido isso pode até consultar um bom advogado para saber se você se enquadraria numa destas hipóteses, que são lá, por exemplo, no primeiro caso, em Santa Catarina, duas meninas contratam um carro de aplicativo para fazer o seu transporte e durante o transporte esse motorista erra 3 vezes o trajeto e elas ficam assustadas. Não sabem se esse motorista está de má fé, se ele está querendo fazer algo de errado. Elas começam a questionar esse motorista e esse motorista fica indignado e fala, então tá bom, então vocês vão chegar a pé no local, saem do meu carro. E começa a gritar com elas e elas são expulsas do veículo, no meio do caminho. Nesse caso, é óbvio que de madrugada, à noite, elas queriam chegar ao seu local de destino, elas se sentem aqui bem preocupadas, outras pessoas têm que vir, outros familiares têm que vir socorrer elas para que elas pudessem ser resgatadas do local onde estavam, e aqui houve clara violação não só do contrato de transporte, mas que colocou em risco a integridade física e moral dessas duas passageiras, e elas ajuizaram uma ação de indenização e obtiveram uma indenização por R$3.000 aqui da empresa de aplicativo. Um outro caso em São Paulo, da mesma forma, também um outro caso em São Paulo, que eu cito aqui para vocês, vou colocar na nossa tela, só para que vocês tenham um esclarecimento também. A empresa de aplicativo é condenada, por quê? Porque o motorista não cumpriu o contrato de transporte e, além disso, deixou o passageiro em uma situação de risco. Se deixou o passageiro em uma situação de risco, esse passageiro tem o direito de, eventualmente, sofrendo esse dano, sofrendo o dano moral, ele, além de pedir o ressarcimento dos danos materiais, também pedir aqui uma indenização por danos morais. E nesse caso que eu trago para vocês aqui, a empresa foi condenada no pagamento de uma indenização no valor de R$3.000. Ok, senhores? Então esse é um outro caso muito interessante que também é visto aqui infelizmente, de forma muito corriqueira no nosso dia a dia, mas que gera eventualmente uma ação de indenização por danos materiais e por danos morais. Muito bem.
Dito isso, vamos agora para mais alguns casos, antes ainda de entrar naqueles casos graves, naqueles casos que eu reputo, mesmo infelizmente assim, extremamente lamentáveis, que é quando ocorre o acidente com o passageiro, causando um grave dano físico e até a morte do passageiro. Então, estes casos nós veremos num segundo momento, no decorrer ainda desse nosso próximo encontro. Mas aqui, ainda com relação a alguns probleminhas, você já viu ou já soube de alguém que teve uma cobrança indevida quando está utilizando um carro de aplicativo? Senhores, isso ocorre com muita frequência, infelizmente, tá? Não deveria, mas ocorre. Tudo bem, algumas vezes é falha, foi 2 vezes, a própria empresa de aplicativo acaba por estornar os valores quando reclamado pelo usuário, mas o problema é que em alguns casos isso extrapola até o limite aceitável, que é os casos de pura má-fé do motorista de aplicativo. Veja, um caso que eu acho interessante aqui, que eu trago aqui, que é da Justiça Paranaense, nós temos aqui um caso em que uma senhora contrata a empresa de aplicativo para vir para Curitiba. Ela ia pegar um carro para sair do centro de São Paulo, Barueri, do centro de São Paulo, aliás, para ir para Guarulhos. E de Guarulhos pegaria um avião para vir para Curitiba. Essa passageira contrata o motorista de aplicativo, entra no carro e tal, faz o cadastro, vai conversando com ele, chega no final, já no início da corrida, o motorista fala, mas não tô aceitando aqui cartão de débito, tá dando problema com débito. Então eu vou passar no crédito. Não, mas o crédito também não tá dando. Não, mas pega esse crédito nessa maquininha. E passou o quê? Uma maquininha para ela, era fora do usual, mas ela passageira, o avião já ia sair, obviamente que ela não queria ficar discutindo com o motorista, já estava no aeroporto, tinha sido realizado o transporte. Então ela aceita, passa o cartão. Eu também faria isso, tá, senhores? Eu não discutiria. Eu já cheguei no local, estou preocupado com o horário, tenho que chegar com 2 horas de antecedência. Estou ali, às vezes, com um horário meio reduzido, né? E o que acontece? Então eu faço o quê? Não, vamos lá, vamos fazer então aqui a viagem, né? O pagamento da viagem. Não vou discutir com o motorista, eu estou preocupado em pegar meu avião, não perder meu avião, até porque é caro para remarcar. Pois bem, ela passa o cartão. Aqui a questão que acontece quando ela chega em Curitiba e vai verificar seu cartão, ela verifica que o custo que era de R$ 59,70 se transforma num débito de R$ 1.120. Por quê? Porque este motorista fala aqui, não está passando, passa 2 vezes em 500 e poucos reais a corrida. E se transforma então num débito de R$ 59,70, R$60, foi quase R$ 1.200. Então vejam o valor astronômico cobrado. Obviamente ela fica desesperada, começa a entrar em contato com a empresa de aplicativo e a empresa de aplicativo começa a dar algumas explicativas, algumas desculpas, fala que ela tem que procurar um motorista, enfim, fica aquele lenga-lenga para lá e para cá, e ela se obriga a ajuizar uma ação. E como vocês verão aqui na tela, com razão, a Justiça Paranaense, num voto aqui do desembargador Roberto Bacelar, que eu sempre elogio, porque além de profundo conhecedor de direito, é também uma pessoa extremamente agradável, extremamente educada, sempre acaba por acolher muito bem os advogados, as partes, enfim, todo mundo que conversa com ele. Pois bem, o desembargador Roberto Bacelar aqui acaba por relatar esse voto e proferir o seu voto condenando a empresa. Então veja na minha tela aqui o que diz esta emenda, que é muito autoexplicativa. Tá? Ela vai falar que aqui o direito do consumidor, a indenização de danos materiais e morais decorrente da falha na prestação do serviço de transporte pela plataforma de aplicativo, uma delas. Tá? Diz que a empresa aplicativa alegando ilegitimidade passiva, que essa ilegitimidade deve ser afastada. Por quê? Porque ela está dentro da cadeia de consumo. Aquilo que eu expliquei aos senhores. Ela está inserida dentro da cadeia de consumo, é uma fornecedora. Se é uma fornecedora, tem responsabilidade solidária para indenizar os danos sofridos pelos consumidores. E aqui aplica a teoria do risco falando, olha, houve uma fraude perpetrada pelo motorista vinculado ao aplicativo e não há dúvida de que há a responsabilidade da empresa em indenizar tanto os danos morais quanto os danos materiais, que é a devolução do dinheiro. Obviamente, ela foi cobrada em 1.120, a corrida era 59,70, tira os 59,70 porque ela foi transportada, né, senhores? E só aí devolve tudo que excedeu esses 59,70. E além disso,
deve pagar uma indenização por danos morais no valor de 5 mil reais aqui. Por que esse valor de 5 mil reais? Porque se entendeu adequado diante dos parâmetros, né, das condições das partes da consumidora e também aqui da empresa de aplicativo. Houve aqui o pagamento, a condenação, a indenização destes 5 mil reais. Diz ainda, só para finalizar, essa emenda, o desembargador aqui, Roberto Bacelar, que desse modo não há como afastar a responsabilidade da apelante, que seria aqui a empresa de aplicativo, eis que a consumidora procura e utiliza os serviços dela para a realização do trajeto. Ainda que não se tenha vínculo empregatício, falando da ilegitimidade, né, entre a empresa de tecnologia e os motoristas, existe o vínculo jurídico pela prestação de serviço. É claro que há um vínculo jurídico. Não há dúvidas de que há um vínculo jurídico. Eu não estou aqui procurando um mero aproximador, eu não estou aqui procurando um novo Tinder, né? Me aproxime do motorista, porque eu quero ver se esse motorista é bonzinho. Não, senhores. Eu confio no aplicativo, as empresas são 2 ou 3 ou 4 grandes hoje, né? Eu vejo aquelas empresas de aplicativo, confio nela e acredito que ela vai selecionar um bom motorista e que todos eles têm condições de prestar o serviço, que não vão me passar a perna, né? Não vão me cobrar a mais e não vão me deixar no meio do caminho, correto? Então, veja, nesse caso, aqui o desembargador Roberto Bacelar acaba por afastar a ilegitimidade, argumentando, está inserido na cadeia do consumo e você tem vinculação, sim, há um vínculo jurídico com o consumidor. Senhores, para a gente caminhar aqui, finalizar essa parte deste encontro, aqui ainda falando dos danos não tão graves. Eu estou aqui subindo numa escala de gravidade, tá? Depois eu vou falar de danos realmente muito graves, que são aqueles em que ocorrem os ferimentos aos passageiros, ferimentos graves e até a morte do passageiro, ok? Então, nesse caso, achei dois casos, mais um caso aqui bem interessante para falar com os senhores, que são, o primeiro deles aqui é o caso da recusa por conta da roupa e até da profissão do consumidor. O que é esse caso, senhores? Veja, um mecânico acaba por contratar uma viagem de aplicativo, ele ia para o trabalho, tá? E acaba por contratar. Quando o carro do aplicativo chega para o embarque, o motorista olha para ele e fala o seguinte: mas você é mecânico? Não, sou mecânico. Então eu vou te transportar. Veja que aqui eu tenho direito a não transportar, e quem sabe, sem saber, né, querendo alegar o artigo 739 do Código Civil, que trata das condições de higiene do passageiro. Leiam ele, é muito importante, vamos colocar aqui depois na tela. Quem sabe até se amparando nisso, não sei se era essa a ideia, se ele conhecia muito bem o direito, mas ele fala, não vou te transportar, porque eu transporto gente suja no meu carro. Foi isso que ele alegou. E, obviamente, começa uma discussão entre passageiro e motorista de aplicativo, e esse motorista fala, não, eu não transporto gente suja e não vou transportar você. Saiu com o carro. E daí o passageiro teve que cancelar a corrida, o débito que já tinha sido feito em sua conta, entra em contato com a empresa de aplicativo, e qual é a resposta? A resposta da empresa de aplicativo é, vamos averiguar. Isso é lamentável, vamos estornar o débito, mas continue usando o nosso serviço, porque ele é bom, né? Veja que interessante, né? Continue usando os nossos serviços. Poxa, senhores, só porque é mecânico pode ser transportado? Porque é um enfermeiro que sai do hospital não pode ser transportado? Ou é uma pessoa, um gari, né? Que fez o dia inteiro de limpeza, trabalhou com um condenado, não pode ser transportado, senhores? Veja, o artigo 739 do Código Civil estabelece que é possível a recusa. Obviamente, no caso aí, né, desses passageiros bêbados, né? O cara tá tudo vomitado, né? Tá tudo fedido, enfim, até aqui eu acho que você aplicaria o artigo 739, tá? No caso do mecânico, obviamente, se ele estiver saindo lá daquela sua mecânica, no final do dia de serviço, todo engraxado, querendo entrar sem colocar um protetor no carro, também haveria, obviamente, aqui para mim, o direito ao motorista de recusar. Agora, fora isso, não, se o mecânico está ali, né, só porque aparentemente, né, ele é um mecânico, está um pouquinho com a roupa um pouco ainda não engraxada, né, mas com aquelas marcas de graxa antigas, né, e está indo para o seu serviço, não tem lógica você fazer com que essa pessoa não possa ser transportada. E aqui vocês verão comigo, vejam na tela aqui, que houve a reclamação, né, judicial, houve a propositura de uma ação judicial,
E a Justiça Paranaense reconheceu que aquele comportamento do motorista de aplicativo era inadequado e, por isso, a empresa de aplicativo também respondia. Mais uma vez, a empresa de aplicativo afirmava que o motorista terceirizado, que ela não tem responsabilidade, que ela só presta aqui serviços de tecnologia. E a Justiça Paranaense, como vocês podem ver no voto do desembargador Hélio Henrique, aqui, que também é sensacional, muito bom, ele fala essa legitimidade não é adequada, essa alegação não é adequada, você está inserida na cadeia de consumo e responde pelos seus prepostos, por aquelas pessoas que você está cadastrando. E nesse caso aqui houve uma condenação, uma indenização por dano moral no valor de R$ 3.000. Agora sim, para finalizar, senhores, são aqueles casos que eu, que tenho filhas, né, assim, acho extremamente preocupante, porque daqui a pouco elas são pequenininhas, né? Daqui a pouco estão elas andando aí de carros de aplicativo, e eu ficaria muito indignado se acontecesse isso com elas. Que são aqueles casos dos motoristas com comentários inoportunos ou então com atitudes inoportunas. São aqueles casos em que o motorista começa a fazer piadinha sem graça, porque a menina está de mini saia, começa a fazer comentários sobre a beleza da pessoa, que ele não tem o direito, né? E começa a constranger essa passageira. Além disso, alguns casos aqui vocês verão comigo, vou colocar na tela, os casos da condenação, aqueles casos que foi caso de repercussão nacional, julgado aqui pela Justiça Paranaense, em que as motoristas dormiram no carro, tá? Porque estavam voltando aqui, fazendo uma viagem de uma cidade para outra, no interior de São Paulo, se não me engano, e elas dormem no carro e o que acontece? De repente elas dormiram no carro, acordam no outro dia com fotografias delas circulando na internet. O que fez esse motorista? Esse motorista, vendo que elas estavam dormindo, as meninas bonitas, estavam provavelmente em roupas um pouco mais à vontade, voltando de alguma festa, ele vê que elas estão lá, ele começa a tirar fotos e não só se contenta em tirar fotos, o que já seria gravíssimo, além de tirar fotos, o que ele faz? Ele ainda faz com que circular nos grupos de motoristas de aplicativo. E o pior é que daí um desses grupos alguém vaza, obviamente, para terceiro, tem um besta que vaza para terceiro, esse besta vaza e alguém coloca isso na internet e uma pessoa vai querer defender as meninas da internet, né, uma dessas redes sociais que eu não posso falar o nome, enfim, eu não devo falar o nome, mas vai defender elas e acaba por proporcionar uma maior amplitude, porque daí sim as imagens vão para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. E isso acaba, obviamente, gerando todo um transtorno na vida dessas meninas. Então a questão é, quando o passageiro ou a passageira contrata serviço de transporte, ela tem o direito de não ser perturbado? Claro que tem. O motorista tem que ficar perguntando a vida. Tem que perguntar para onde está indo, o que está fazendo, da onde está vindo, para onde está indo. Não, ele tem que transportar. Se eu quero ficar quieto, fica quieto. Eu não sou obrigado a falar com o passageiro. Agora, se o motorista, se o passageiro quer conversar, enfim, o motorista quiser também, ele pode, para se tornar mais agradável, ganhar mais uma estrelinha lá no aplicativo, enfim, ele pode conversar. Agora, se o passageiro quer ficar quieto, eu não sou uma pessoa que fica quieto. Eu entro no carro, começo a ler o que eu tenho de e-mails para responder, ler eventualmente materiais que eu estou preparando uma aula e fico muito quieto. Até sou meio parecido, pareço com um mal-humorado, como não sou, tá? Mas enfim, pareço mal-humorado por quê? Porque eu não quero conversar, tá? Eu estou ali para ser transportado, e estou com a minha cabeça a mil, tá? E então, no caso das meninas, essas passageiras, mulheres, senhoras, tá? Elas querem ser transportadas sem qualquer importunação, muito menos daquele de conteúdo que vocês sabem, do qual tipo de conteúdo, de importunação, de qual natureza. Diante disso, é inaceitável que o motorista faça comentários, eu digo motorista sem noção, faça comentários sobre a beleza, sobre as roupas, se está quente, se está frio, enfim, que ele seja um motorista sem noção, tá, senhores? E muito menos que ele fotografe essas passageiras e ainda as exponha em grupos de WhatsApp ou em qualquer rede social. Isso é inaceitável. E diante disso, então, eu trago aqui dois casos interessantíssimos, senhores, para a gente finalizar essa parte aqui e depois entrar continuem, tá? Porque na última parte eu vou tratar dos danos graves, à pessoa
enfim, com acidentes. Então, para a gente finalizar aqui, vejam, eu trago 2 casos aqui que para mim me pareceram interessantes, revoltantes, mas interessantes, tá? Em que as passageiras foram importunadas e, diante disso, tiveram que depois reclamar na empresa aplicativa. A empresa aplicativa não quis fazer dar qualquer satisfação a essas passageiras e, diante disso, elas tiveram que ajuizar uma ação. E houve aqui a condenação da indenização por danos morais, por violação aqui aos direitos aqui de personalidade, né? O direito à imagem, o direito à própria integridade psicofísica das passageiras e o direito à intimidade, que são aqui clássicos direitos não só fundamentais, mas direitos também direitos constitucionais e legais aqui protegidos tanto pela Constituição Federal quanto pelo próprio Código Civil, ok? Então, veja esse primeiro caso aqui, que está na nossa tela. Aqui uma decisão da Justiça Paranaense em que houve aqui a contratação do transporte por aplicativo e houve aqui comentários inoportunos lançados pelo motorista, eu digo, já vocês veem aí na minha tela, um motorista sem noção, em que houve aqui a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000 por conta destes comentários inoportunos. Ele começa a elogiar a beleza e o corpo da passageira e depois, não satisfeito, pega o número dela e começa a enviar mensagens com conteúdo aí que vocês veem na minha tela, ok? Então, nesse caso, é inadmissível e houve a condenação no valor de R$ 5.000. Depois, nós temos aqui um caso de nesse caso de repercussão, que vocês começam a ver na minha tela também aqui, em que as passageiras adormecem e durante o percurso são fotografadas de ângulos indesejados e acabam revelando aqui a partes do seu corpo com o compartilhamento em grupos de WhatsApp. E nesse caso aqui, houve a condenação da empresa por aplicativo no valor de R$ 12.000 para cada uma das autoras, falando aqui a Justiça Paranaense, como vocês veem na minha tela, que há uma grave violação à privacidade e à intimidade das autoras. O motorista de aplicativo tira as fotos enquanto elas dormiam, não só tira as fotos como as compartilha e, obviamente, acaba por violar a privacidade, a intimidade e o direito à imagem também dessas pessoas. E, nesse caso, a empresa de aplicativo responde porque tem o dever de zelar pela segurança e integridade física dos passageiros, violando, então, gravemente esses direitos dessas consumidoras aqui com relação a esse contrato de transporte. Então, voltando para mim, aqui nós temos o quê? Uma condenação no valor de R$ 12.000 para cada uma das autoras por essa grave violação de direitos de personalidade. Senhores, vejam só. Então, diante disso, vocês veem que os passageiros têm vários direitos a serem assegurados. Infelizmente, nós temos muitos motoristas de aplicativos, mas existem alguns que não conseguem, não têm condições de serem prestadores de serviços, né? E, diante disso, as empresas não devem só bloquear, mas, ocorrendo um problema, devem também procurar o passageiro e se esse passageiro se sentiu, de alguma forma, né, violado nos seus direitos de personalidade, ela também deveria ter o dever de indenizar espontaneamente. Se ela não indeniza espontaneamente, esse passageiro tem todo o direito de procurar um bom advogado, como vocês dizem, e ajuizar uma ação e pleitear essa reparação na justiça. Tudo bem, senhores? Então fique comigo, daqui a pouco eu volto para mais nessa última parte desse nosso conteúdo aqui, desse conjunto de aulas, para falar aqui daí dos graves danos aos passageiros em decorrência de acidentes em decorrência de problemas ocorridos durante o trajeto que possam eventualmente vir aqui a causar danos aos consumidores. Tá bom? Nós ficamos por aqui e daqui a pouco a gente volta. Um grande abraço e até daqui a pouco.